Empreendedor que trabalha com ESG. Já viram a siglinha do ESG? Não vi se falaram muito aqui disso hoje. Vamos ver como que a gente implementa negócio. O que é esse tal do ESG? Então, um empreendedor que vai falar aqui pra gente é lá do Rio Grande do Sul, cruzou o país todo para estar aqui com vocês, estava em Porto Alegre. Ele é pai, é pagodeiro, não é o Vin Diesel, e vai falar para vocês como é que um negócio que trabalha com impacto social, como é que trabalhar com ESG consegue sim levantar investimento, consegue trazer investidor de risco para dentro da sua startup. Ele não só conseguiu alguns pouquinhos investidores, ele tem 625 investidores. Recebam com uma salva de palmas Serginho Finger, da Trechin. Boa tarde, Boa Vista! Cara, eu estou muito feliz, muito contente de estar aqui com vocês. Eu estava comentando ali, é a primeira vez que eu falo para um público maior, fora de Porto Alegre, fora de casa, a não ser fazendo pitch, obviamente, para conseguir tantos investidores, a gente tem que fazer muito pitch. E hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouco sobre o que é empreender com propósito. Eu conheci um pouco do potencial de Boa Vista, de Roraima, e, cara, a gente viu aqui nos painéis, nas palestras, o grande potencial que vocês têm. E isso que a gente vai falar aqui, né, que a gente construiu com a Trechin, eu acho que pode ser construído, deve ser construído, vocês têm um potencial enorme, e eu vou mostrar para vocês que sim, é possível. Então vamos lá. Para quem ainda não me conhece, então, sou Serginho Finger, CEO da Trechin, um dos sócios fundadores. Hoje também toco lá a área de parcerias estratégicas. Falando um pouco sobre mim, né, eu acho que o Olavo me apresentou muito bem, algumas obviedades, né, óbvio, eu não sou o Vin Diesel, né, tá claro para todo mundo. Sou gaúcho, não sou o Dado também, né? O Dado teve aqui ontem, ele disse que ele rejuvenesce ao longo das campos. Eu não sou o Dado mais jovem, isso também está claro. E eu fiz engenharia de computação, não concluí, fiquei 9 anos dentro da engenharia de computação, vou contar um pouco disso. Fiz administração, aí sim me formei, né? Me encontrei na administração. Fundei uma agência de marketing digital, também não me encontrei, fiquei 10 anos, quebrei. Fiquei devendo mais de 100 mil reais, pago até hoje essa dívida. Então é bom que vocês saibam que a gente erra sim, erra feio às vezes. Não precisa errar tanto, mas erra. E sou sócio fundador da Trechin, e aí sim me encontrei novamente, né, e estou construindo essa história. Então, vamos lá. Passando aí. Então, eu também quero saber quem são vocês aqui. Quem é estudante? Legal. Quem é funcionário público? Tá. Quem é empresário? Quem é empreendedor? Tá, legal. Então, vamos falar sobre quem é empreendedor. Empreender é resolver um problema ou uma situação complicada. E aí a gente confunde o empreendedor com o empresário. Quem tem empresa é empresário. Estudante pode empreender? Deve empreender. Funcionário público pode empreender? Deve empreender. Né? Empresário empreende também. Tem muitos empresários que não empreendem, porque eles não resolvem um problema ou uma solução complicada. Eles simplesmente têm uma empresa. Então isso não torna o empresário empreendedor. E todos podem ser empreendedores. E quando a gente fala de propósito, a gente está falando de uma grande vontade de realizar, de alcançar alguma coisa. Então, o empreendimento com propósito é resolver um problema, uma situação complicada, com uma grande vontade de realizar isso. Então, quando a gente vê aqui o Thiago falando do negócio dele, a gente vê a vontade que ele tem e a solução que ele está trazendo para o negócio, que é sim complicado. E aí a gente, né, tem uma dica no empreendedorismo que é errar rápido e barato. E aí eu vou falar para vocês um pouco daquela minha trajetória ali de engenharia e tudo mais. Eu vou passando aqui para vocês, contando a minha história. Eu tentei ser judoca, né, e eu fiquei 5 anos tentando, né? E aí eu perdi a primeira luta e o meu pai falou, cara, não é pra ti, e me tirou do judô. E errei rápido e barato, né? Errei ali, perdi em 30 segundos a primeira luta e já saí do judô. Vamos. Consegue passando aí? Aí eu fui pro pagode, né? Tentar a minha vida de pagodeiro aí, como o Olavo trouxe. Montei a banda dos guris do samba, também nosso show no máximo dava a família ali reunida, né? A gente entendeu que também não era o nosso negócio. Pode passar. Tentei jogar futebol, né, joguei ali dos 15 aos 18 anos. Eu era zagueiro, com a minha alta, né, estatura, vocês percebem que não deu muito certo. Também aprendi, né, rápido e barato, que não era o meu futuro. Próximo. Só que ninguém me avisou disso, de errar rápido e barato. É isso que eu estou falando para vocês aqui, ninguém tinha me dito lá na época. Eu fui aprendendo meio que na tentativa e no erro. Próximo. E aí vieram alguns grandes erros, né, na minha trajetória, mas que também contribuíram para o que a gente faz hoje. Eu entrei na engenharia de computação, eu não coloquei essa foto só para dizer que eu fui magro e já tive cabelo. Né? Esse aqui foi no dia que eu passei no vestibular, estava comemorando com meu pai.
Próximo. Na engenharia eu fiquei 9 anos tentando. Eu não me encontrei. No primeiro ano, nos primeiros 6 meses de curso, eu vi que não era o meu curso. Mas a gente tem isso. Às vezes a gente, né, quer empurrar com a barriga, quer tentar. Os pais dizem, não, é tua área, tecnologia dá dinheiro, né, essas coisas. Eu queria fazer jornalismo. Ah, não, jornalista não vai ser ninguém, porque paga pouco. Então, muitas vezes a gente tem um propósito e a gente renega ele em função de alguns comentários ou de algumas, né, tendências que surgem, e a gente tem que entender se a gente realmente quer aquilo. Na engenharia paga bem? Paga demais. Tecnologia, programador, paga muito bem. Aqui eu fui desenvolvedor, fui analista de sistemas. Ganhava bem? Ganhava. Aqui não é uma gangue de skinhead, tá, pessoal? É a minha equipe de desenvolvimento, né, todo mundo sem cabelo, tal qual. Para a próxima. E aí eu fundei, né, a agência de marketing digital que eu comentei com vocês. Na época, sem experiência, eu e meu primo, ele também é sócio da Trechim. Isso lá em 2010, a gente fundou a Trechim, a Peer, a agência que a gente depois, né, veio a fechar em função da Trechim. E lá na... Pode passar, por favor. E lá na Peer, a gente participou de um web design internacional, né, um festival que era patrocinado pela Adobe, que era um hackathon. Assim como está tendo o Ideaton aqui embaixo, a gente participou, mas na época não tinha esse ambiente propício de negócios, e a gente criou lá, o desenvolvimento era de uma ideia de sustentabilidade e tecnologia. Isso foi em 2012. Pode passar. A gente chegou nessa brilhante solução. Mais um slide, por favor. A gente chegou nessa brilhante solução, né, como vocês podem ver aqui, né, encantadora. Mas, basicamente, a ideia o que era? Trocar o resíduo por dinheiro que podia ser utilizado no e-commerce de produtos sustentáveis. E isso foi selecionado entre 15 projetos globais da Adobe francesa, e a gente foi lá representar o Brasil. Próximo. E aí, né, a gente participou de outro desafio, lá era outra temática, pode ir. A gente aproveitou para dar uma banda lá com tudo pago, né, representando o Brasil. Deixa eu ver se eu consigo. Não está entrando. Então, a gente foi lá representar o Brasil, né, uma equipe, né, 15 equipes globais, como eu comentei, e a gente tendo esse prazer aí de representar a equipe brasileira com uma ideia simples. Então, o que a gente fala, muitas vezes, não precisa, né, ter uma ideia muito complexa. Testar, errar rápido e barato, aprender e ir desenvolvendo o negócio. Próximo. Então, como eu comentei, a gente deu uma banda lá, pode passar, tudo pago, né, aproveitou para curtir também. Só que aí, né, quando a gente acabou entregando nesse meio do caminho como a gente encontra esse propósito. Né? Eu me encontrei na administração, me encontrei com essa ideia e não estava satisfeito dentro da agência. Pode ir passando. Aí entrei na administração, vamos lá. Pode ir seguindo aí que eu vou comentando. Né, me formei e aí comecei a ideia da Trechim. Pode passar, a gente entrou numa incubadora, né, dentro do Instituto Federal, a gente tem aqui representantes do Instituto Federal, lá no Rio Grande do Sul, que nos ajudou a encontrar esse propósito. E o propósito, ele engaja. Né, e quando ele diz que engaja, a gente tem que encontrar outros loucos para curtir esse propósito com a gente, para nos ajudarem a tirar essa ideia do papel. E aqui são os nossos sócios, e muitos deles largaram empregos que ganhavam 20, 25 mil reais para tocar essa ideia. Por quê? Porque o propósito valia a pena, né? Porque engajava, porque a gente queria realizar uma grande solução. Além dos sócios, a gente conseguiu trazer gente com experiência de mercado para tocar essa ideia com a gente. Hoje, a gente tem um conselho que conta com o André Gerdau, né, que foi CEO aí de uma das maiores empresas do Brasil, Frederico Roth, que foi CFO de grandes empresas, Gabriela Pérez, que trabalhou na Unimed, Guilherme Henke, que é um dos sócios de uma das maiores plataformas de crowdfunding do Brasil hoje, né, e eles são do nosso conselho. E eles não ganham nada, tá? É zero. O Thiago também falou aqui do conselho consultivo, R$0 para nos ajudar. Tudo pelo propósito. Então, entenda o que você quer realizar. Né? Qual é o teu propósito? Pode seguir. E aí a gente vai para dentro do problema. O que eu quero realizar? Qual é o problema que eu quero solucionar? Isso impacta a minha vida, impacta a vida de quem eu quero ajudar? Né? A questão da leitura, a questão do lixo, a questão da educação. Então, no Brasil, hoje a gente tem esse panorama aqui de 80 milhões de toneladas de resíduos, 25 bilhões de reais movimentados e só 4% de resíduo sendo aproveitado. Então, a gente tem 96% de oportunidade aqui. E a gente tem gerador de resíduo com problema, a gente tem empresas com logística reversa com problema, a gente tem cooperativas com centenas de milhares de pessoas com problema, com geração de renda, falta de capacitação. E esse é o nosso propósito. A gente entendeu que era isso que a gente queria resolver. Campus Day Boa Vista. Então tá, vamos lá. Então esses aqui eram os problemas que a gente queria resolver. Consegue passar? E aí a gente foi para dentro, né, entender o que era daqueles problemas que a gente tinha levantado. Né? Me perguntaram aqui, o César perguntou, como é que tu entende qual é a necessidade que tu quer resolver? Cara, indo a campo, conversando com quem está lá na ponta, que tu mapeou que é a tua persona. Então tu chega num condomínio e tu vê uma situação dessa, tu sabe que tem dinheiro ali no meio, mas que está muito mal separado.
A gente vai numa cooperativa, a gente vê pessoas que têm lá um potencial de capacitação, um potencial de propósito também, de engajamento, de educação ambiental, mas que vivem nessas condições, para quem não conhece uma cooperativa de triagem. Pode passar. E aí eu fui coletar lixo, né? Eu fui lixeiro, eu coletei durante 1 ano lixo junto com o pessoal da cooperativa, eu ia no meu condomínio, o pessoal passava, né, e não me cumprimentava, no condomínio que eu morava a gente começou o MVP. E aí tu sente na pele o que essa galera sente, então tu vai engajar muito mais, tu vai trabalhar com propósito porque tu está sentindo o problema na pele. E aí a gente viu que isso era uma oportunidade. E aí surgiu a Trechim. Hoje a Trechim é isso aqui, a gente está em 12 estados do país, mais Distrito Federal, atende grandes empresas, é uma solução completa para resíduos, já teve vários prêmios e reconhecimentos, a gente, nos maiores prêmios do Brasil aqui, e reconhecimentos no setor. Atende todas essas marcas, Natura, Johnson, Havaianas, Red Bull, iFood, todos esses clientes, e também clientes pequenos, escritórios de contabilidade, prédios condominiais. E a nossa trajetória é essa aqui, de abril lá do Instituto Federal de 2018, há 3 anos e meio, a gente passou por 2 rodadas de captação, foi acelerado Inovativa Brasil, ganhou diversos prêmios, e a gente mostrou que é possível, sim, com propósito, levantar recurso e conseguir ter o impacto que a gente desejava. E qual o segredo do sucesso? Eu estou aqui hoje para vocês, quase como mestre do mago, até eu acho que meio caracterizado, para dizer para vocês que simplesmente eu não sei. Primeiro porque o sucesso ele é relativo. O que é sucesso para mim e o que é sucesso para vocês pode ser diferente. Quando dizem que a Trechim é uma startup de sucesso, eu me questiono, porque eu ainda não cheguei onde eu quero chegar. Eu ainda não impactei o quanto eu quero impactar. O meu propósito ainda não foi realizado. Mas a gente empreende com propósito. Todos os dias a gente quer resolver uma solução e a gente quer entregar o máximo possível. E aí, o que é o ESG que a gente fala? Acho que já foi citado aqui, o pessoal já comentou, quem ainda não sabe, meio ambiente, responsabilidade social e governança. E ele não surgiu do dia para a noite. A gente tinha responsabilidade social corporativa, lá bem atrás, depois surgiu o tripé da sustentabilidade, depois vieram os ODS, e aí a gente começou a falar, o termo já é tratado aí desde 2004, então isso aí surgiu faz bastante tempo. Só que ele é uma tendência e oportunidade hoje. E vocês estão aqui num ambiente que é propício para aproveitar essa oportunidade. Se a gente for para dentro do Google, aquilo ali é o nível de pesquisa do termo ESG a partir de julho de 2019. A gente vê o tamanho que cresceu o mercado simplesmente pelas pesquisas no Google. A gente tem uma agenda 2030 de várias empresas gigantes, multinacionais, que estão trabalhando e pautando as suas estratégias em termos de sustentabilidade e ESG. A gente tem resíduos como recurso, a gente tem a bioeconomia sendo tratada como deve. A gente tem um potencial absurdo de mercado em cima do ESG. A gente tem uma tendência legislativa, o governo está olhando para isso, o poder público está olhando para isso, seja pressionando as empresas, seja gerando benefícios, incentivando a cadeia. E aí vem lá o maior gestor de ativos do mundo, a BlackRock, e diz que os próximos 1000 unicórnios vão ser da área de tecnologia climática. Quando um fundo que gere milhões, bilhões, diz isso, obviamente todas as pautas de sustentabilidade são colocadas no centro de todas as empresas. E aí tem o que eu chamei de efeito BlackRock, mas que é basicamente as empresas olhando para acesso ao capital e valor de mercado. As empresas precisam desse dinheiro, elas precisam se desenvolver e elas precisam do investimento financeiro. E aí, obviamente, quando os investidores dizem que vão botar a sustentabilidade no centro das suas ações, todo mundo olha para isso. Então, isso é um recado para você. A sustentabilidade hoje é pauta de todos os fundos que estão estruturados, que estão olhando para o mercado. Mas o ESG ele não é só acesso ao capital, ele não é só valor de mercado. Ele tem vários outros benefícios. E é isso que eu quero comentar com vocês rapidinho, em cima do case da Trechim, para que vocês tenham realmente, na realidade, que isso funciona. Gestão de riscos. Quando a gente fala de gestão de riscos, ESG, o ESG ele traz esse potencial para as empresas, porque quando tu investe em meio ambiente, em responsabilidade social, em governança, tu reduz o risco de dar um problema. Uma empresa de ter uma cadeia de fornecedor com um trabalho escravo, com um trabalho infantil, o ESG ele reduz esse risco. E aí, lá na Trechim, o que a gente fez? Quando a gente começou a olhar a parte de riscos, eu comecei a diversificar os meus modais de coleta. Ao invés de ter os caminhões próprios, que me trariam muito mais riscos trabalhistas, muito mais riscos de impacto no meio ambiente, a gente começou a contratar parceiros com diversos modais que trouxeram um diferencial para a própria empresa. Ao invés de coletar só de caminhão, eu comecei a coletar de bicicleta, de moto, de veículo elétrico, reduzir o impacto ambiental que eu tinha em toda a cadeia. E isso me trouxe um diferencial competitivo com as grandes empresas. Uma Natura quer uma empresa que trabalhe com essa forma, com esse impacto. Aí, falando um pouco do crédito de carbono, vocês estão aqui, vocês conhecem muito bem essa
essa pegada aí de carbono, né, o potencial que vocês têm na região, a Trechin também foi uma das primeiras empresas de logística reversa que investiu em neutralização de carbono. Por quê? Porque isso reduz o meu risco de alguém daqui a pouco dizer, não, a Trechin faz coleta, a Trechin, beleza, trata o resíduo, mas ela impacta o meio ambiente. Tem milhões de caminhões na rua coletando, emitindo gás carbônico. Cara, a gente saiu na frente, eu reduzi o meu risco. Isso é gestão de risco, isso é olhar para impacto, e isso traz um diferencial competitivo no mercado quando a gente vai falar com grandes corporações. A gente destina corretamente todos os nossos resíduos, né? A gente faz só o que está na lei. Eu não posso trabalhar com fornecedor que não está. E quando eu falo isso, eu estou trabalhando com cooperativas. E cooperativa ele tem uma dificuldade enorme de ter formalização, de ter capacitação, porque eles estão no ambiente, às vezes a estrutura não é adequada, ele não consegue tirar um alvará, ele não consegue ter um plano de prevenção contra incêndio. Só que quando eu tomo essa decisão aqui para fazer a minha gestão de risco, eu tomo a decisão de impactar nas cooperativas. E aí eu vou lá, eu invisto, eu busco as empresas para investir, eu busco as empresas para capacitar, e aí eu estou gerando o meu impacto lá na cooperativa positivo. Eu estou atuando com o meu propósito, porque eu decidi empreender com propósito. Então, eu tomei a decisão de, ao invés de ter o meu espaço, trabalhar com cooperativas. Então, isso é empreender com propósito. Certificação Trechin. A gente criou o selo T, né? A gente dizia que estava fazendo tudo certo, era o nosso selo, onde nós mesmos auditávamos. Só que isso serviu depois de modelo para a criação do selo Inmetro. Então, hoje tem no Brasil os 2 primeiros clientes certificados de gestão de resíduos Inmetro, são clientes da Trechin com selo diamante, porque o selo foi baseado na nossa operação. Então, a nossa gestão de riscos ajudou a estabelecer um padrão para todo o resíduo do Brasil. E isso, para quem está empreendendo com propósito, querendo gerar um impacto ambiental e social, isso aqui é simplesmente fantástico. Acesso a mercados, a gente já falou. A gente está em mais de 12 estados, né, o Distrito Federal, a gente está expandindo, vamos chegar na região norte em breve, né, vocês vão poder contar com a Trechin aqui também. A gente atende todos os tipos de clientes, porque todo mundo quer estar junto à Trechin, todo mundo quer ter o mesmo propósito que a Trechin, muitas vezes não sabe como fazer isso, né, e aí as empresas que já partem com o propósito desde o início, é muito mais fácil se conectar numa grande empresa que talvez não vá conseguir mudar o modelo de negócio todo deles para conseguir atingir isso. Então, se a gente já nasce com isso, a gente se conecta e entrega para eles o que eles precisam. É isso que a gente faz com a Trechin. E aí chega, né, em todos aqueles clientes que a gente já comentou. Acesso ao capital, né, o Olavo trouxe aí, a gente captou a última rodada de captação que a gente fez, a gente levantou R$1 milhão em 4 horas. Foram 204 investidores que investiram na Trechin e a gente teve uma fila de espera de mais de R$800 mil querendo investir na Trechin. Tem gente aqui, pessoa física, né, parceiro nosso, que não conseguiu entrar no investimento, né, mas isso mostra o potencial que tem de pessoas querendo participar do projeto. Né, as pessoas querem entrar, as pessoas querem se envolver com isso. Então, isso também gera acesso a capital. Valor de mercado, 2019, nossa primeira rodada. A empresa valia R$11 milhões. Volta um, por favor. 2021, a gente... Volta, por favor. 2019, 11 milhões. 2021, a gente foi para R$20 milhões. Né? E aí entraram os 204. Então, a gente tem aqui 634 investidores da Trechin, pessoas físicas que quiseram fazer parte do projeto. Recursos humanos, para nós, a parte mais importante do negócio. A gente traz parceiros, né, recursos humanos de parceiros que querem se conectar e que, para a gente, trazem um propósito muito claro e que também agem, né, e também empreendem com propósito, também geram impacto e nos ajudam a espalhar esse impacto que a gente tem. Hoje, né, a gente trabalha com 25 cooperativas no Brasil todo, tem mais de 60 sendo homologadas para trabalhar com a gente, pode passar. Em 3 anos de empresa, a gente está agora com 34 funcionários, movimentando a economia local, a gente tem funcionário em mais 3 estados, além de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Né, em 3 anos, a gente conseguiu trazer uma diversidade enorme de pessoas qualificadas, redução de custo. A gente tem uma empresa que paga hoje, e não é porque a gente quer pagar, mas que a gente consegue atrair pessoas com salário inicial 30%, 35% mais baixo do que as outras empresas. E eles querem trabalhar conosco. Então, eu não tinha dinheiro para pagar. Hoje, agora, a gente já está tendo. Mas eu não tinha dinheiro para trazer recurso. E as pessoas queriam trabalhar, então eu conseguia trazer com salário mais baixo e depois ir aumentando o salário dessas pessoas. Então, também é um diferencial competitivo para a atração de talentos para a empresa. E aí, redução de custos tem um pouco a ver com o que eu falei antes e aumento de produtividade. Atuação em rede. Eu consigo trazer parceiros que reduzem o meu custo operacional. Universidades, parques tecnológicos, aceleradoras, incubadoras. Inovação. Eu consigo trazer parceiros que automatizam a minha operação, que me dão mais produtividade. Escalabilidade. A gente tem um modelo de negócio que entra facilmente em qualquer outro mercado. Economia local e circular. Com a minha operação, eu consigo movimentar a receita ao longo de todas as operações dentro das cidades, dos estados que a gente atua.
A nossa coleta também reduz custo dos clientes e dos parceiros, né, de forma programada, adaptada à rotina dos clientes. A gente usa o resíduo como recurso financeiro, recurso produtivo, recurso de transformação. E aí a gente tem que entender como contar a história, né? O que eu quero trazer para vocês é qual é o storytelling de vocês quando vocês forem montar um negócio. O que vocês têm no propósito que vocês vão contar? Aí a gente resolveu tirar essa imagem do lixo, que é algo, né, ruim, feio, que atrapalha. A gente conta a história do resíduo sempre de uma forma legal. A gente traz para os clientes os dados todos sobre o resíduo da sua empresa. A gente tem páginas específicas com os dados, né, o que foi coletado, o quanto gerou de receita, para onde foi destinado. Esse aqui é o resíduo do Parque Ibirapuera. Então, todo mundo que vai no parque tem acesso a isso aqui, sabe exatamente o que gerou, para onde foi destinado. E todos entram ganhando, comunidade local, poder público e as empresas parceiras. Então, o nosso propósito está impactando todos os pilares que a gente se propôs lá no início. E isso traz muita mídia espontânea. Eu nunca pensei, quando eu criei a Trechin, que eu ia sair na Forbes no segundo ano. Que eu ia sair na Exame falando sobre um projeto com a P&G. E não foi a P&G que colocou. Foi a Exame que nos chamou para falar sobre o projeto que a gente levou a P&G para a economia circular. Uma empresa com 30 pessoas levando a P&G para a economia circular. E aí, impactos positivos reais. A gente quer ir além da coleta e destinação. A gente é uma empresa de resíduos, de logística reversa, mas a gente quer ir além. A gente quer ter um posicionamento sustentável, porque isso faz parte do nosso propósito. A gente quer criar impacto positivo real. A gente não quer ficar só na falação, a gente não quer ficar só na teoria. A gente quer ir lá e mostrar os dados do que eu impactei, né, quanto eu gerei de renda, quanto eu tirei do aterro. E a gente quer que a sustentabilidade seja um impulsionador de vendas dos nossos clientes. Eu preciso agregar valor para o meu cliente. O ESG, ele não é simplesmente, né, para falar sobre sustentabilidade, para mostrar o impacto. Ele é negócio. Quando a gente fala de negócio de impacto, né, o negócio vem antes do impacto. Então, a gente tem que gerar receita, a gente tem que ter a parte econômica funcionando. E aí a gente transforma os resíduos sempre buscando essa maior valorização do material, sempre tentando dar, né, a maior receita possível. A gente tem o empoderamento através do mercado. A gente gera capacitação para toda essa galera. Quando a gente vê uma cooperativa onde as pessoas ganham R$600 e começam a passar a ganhar mais de R$1.000, o impacto que a gente tem na vida dessas pessoas é enorme. A gente transforma o resíduo em dinheiro e dignidade hoje já para mais de 1.000 pessoas. Né? Um time de 30 pessoas transforma tudo isso. E aí, para finalizar, eu trouxe para vocês a história da Trechin, como a gente começou. Essa foi a primeira cooperativa que a gente trabalhou em Cachoeirinha, que é uma cidade do lado de Porto Alegre, para quem não conhece. E eles que nos ajudaram a tirar do papel, a fazer o piloto. E essa aqui era a galera, o Colorado, a Andréia. E tinha uma pessoa muito especial lá, pode passar, que era o Daniel. Daniel, 19 anos, cooperado da CRE. Uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci no setor de reciclagem, que trabalhou com a gente em cooperativas. Ele coletava comigo, naquele jeguinho que vocês viram, todos os dias. A gente ia coletar, saía para os condomínios. E várias ideias que ele trouxe, até hoje, são implementadas na Trechin. Só que o Daniel, quando a gente chegou lá, ele já estava envolvido com o tráfico. Ele ficou um mês sumido, e um dia eu acordei e me ligaram e disseram: Sérgio, hoje não vai ter coleta. Hoje a gente não vai sair para coletar. Eu, por quê? Quarta-feira, já estou acordado. O Daniel foi assassinado, tomou 13 tiros. E naquele dia, eu pensei em desistir. A gente não tinha receita, o nosso trabalho era difícil, eu tinha que levantar de manhã, coletar lixo, o chorume escorrendo nos braços, porque eu queria mudar essa realidade e eu não consegui. O Daniel eu perdi. E eu pensei em desistir, liguei para o sócio e disse: cara, não dá, para mim é muito pesado, eu não vou aguentar se isso acontecer de novo. Só que aquela semana passou e eu pensei: cara, mas e se eu chegar antes na vida de alguém como o Daniel? Se a gente conseguir o nosso propósito mudar a vida de algum Daniel daqui para frente. E ano passado, a Trechin movimentou mais de R$900 mil em renda para cooperativas e parceiros. E vários Daniéis a gente tem salvo a partir disso aqui. Então, eu gostaria de pedir para vocês uma salva de palmas, não para a gente, mas para o Daniel, que nos ajudou a trazer esse propósito. Muito obrigado. Deixo com vocês os meus contatos.